Olá, boa noite. Eh, eu vou agora prosseguir, com o curso, falando ainda sobre, os métodos de avaliação de empresas e vamos prosseguir com o primeiro método, que é o método de, fluxo de caixa livre da empresa ou fluxo de caixa livre para os investidores. Quando falo investidores, é tanto os acionistas quanto os credores. É, são as pessoas que investiram em algum título da empresa. Pode ser renda fixa e pode ser renda variável. Então, aqui, primeiro passo: reorganizar os demonstrativos financeiros. O que nós vamos precisar dessa medida daqui, que é o NOPLAT. NOPLAT é o EBITDA vezes 1 menos T, isso aí está na aula anterior. O pessoal da McKinsey usa esse NOPLAT. Quando você usa a metodologia do Damodaran, você vai usar o EBIT 1 menos T. Qual a diferença de EBIT para EBITDA? O EBITDA usado para o cálculo do NOPLAT, ele, além de ser antes dos juros e imposto de renda, ele é antes da amortização de, principalmente de goodwill. O goodwill é um ágio na aquisição de empresas, quer dizer, você está comprando uma empresa por um valor acima do valor de mercado, e o que seria esse ágio pago para cima, você joga no ativo e depois você vai amortizando. Ou você vai amortizando, ou como o Brasil, a legislação contábil já está falando, você, em vez de amortizar, você vai fazendo ajustes para mercado. Quer dizer, são formas diferentes de você pensar nessa questão. Mas você vai precisar dessa medida, tá? Que é uma medida de lucro operacional depois dos impostos. Você vai jogar a alíquota de impostos direto no lucro operacional. Isso vai, diria assim, quase sempre superestimar quanto que a empresa efetivamente paga de impostos, porque, na verdade, a empresa pode deduzir a despesa com juros da do valor de lucro sujeito a imposto. E você vai precisar dessa medida de capital investido. Com essas medidas, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é analisar a performance histórica. Vocês vão ter que olhar o histórico e ver, olha, como é que tem sido o retorno sobre capital investido da empresa. Por quê? Olha, não faz sentido, por exemplo, o retorno sobre capital da empresa historicamente é 10% e eu vou projetar 20%. Eu teria que ter uma justificativa muito boa para dizer por que isso vai aumentar. E aí, depois de analisar a performance histórica, tem um passo intermediário, que é você tentar entender como que a empresa está inserida no seu negócio. Isso é importantíssimo. Tem um capítulo desse livro da McKinsey que fala exclusivamente sobre isso. E aí vocês vão projetar o crescimento das receitas ROIC e fluxo de caixa livre. Sendo que isso é amarrado. Não são previsões assim que independentes que você faz de qualquer jeito. Por quê? Crescimento das receitas, tá? Ela vai ser função do ROIC. Vai ser função do ROIC e da decisão de reinvestimento da empresa. Porque a empresa, como que uma empresa cresce? A empresa cresce através de projetos, através de investimentos. Tá? Então, isso vai depender da parte do lucro que vai ser reinvestido e não distribuído. Não se esqueçam que, nesse caso daqui, fluxo de caixa livre da empresa
eu não estou levando em consideração alterações no endividamento, tá? Muitas vezes a empresa vai fazer um projeto vai efetuar um projeto, né? Vai fazer um investimento através de um financiamento externo, muitas vezes um crédito, tá? Uma linha de crédito. No Brasil, uma linha do BNDES poderia ser inserida nisso daqui. E aí, então, o fluxo de caixa livre vai ser função, é, vai ser ligado com o crescimento das receitas. Na aula retrasada, eu mostrei aquela fórmula, né, que o crescimento ele vai ser o ROIC vezes o percentual reinvestido do lucro. Certo? Aí vai dar mais ou menos a definição, pelo menos conceitualmente, do crescimento das receitas. Então, é importantíssimo vocês terem isso em mente. E depois, vocês vão ter que separar o período em que vocês vão fazer uma análise detalhada, vocês vão projetar conta por conta, conta a conta, né, do ativo, do passivo, dos itens do resultado, para poderem chegar nas projeções de fluxo de caixa. Então, vai ser isso daqui. E depois vocês vão usar um, uma fórmula de perpetuidade para o que acontece no longo prazo. Por quê? Principalmente, você pode pegar uma empresa que esteja crescendo rapidamente. Agora, não faz sentido você projetar, por exemplo, uma empresa crescendo 20% ao ano durante todos os anos de maneira perpétua, porque nenhuma economia cresce isso. E pela propriedade da função exponencial, se você colocasse um crescimento de 20% todo ano, o que aconteceria? Em algum momento, essa empresa seria o mundo, porque o mundo não cresce 20% ao ano. E vocês sabem que a função exponencial, um pouquinho que você altera o crescimento exponencial, daí toda a dificuldade que os pesquisadores têm de projetar crescimento, por exemplo, dos casos do Covid-19, qualquer coisinha que mexa no crescimento, né, altera muito o valor. Então, geralmente, quando você vai nesse valor de continuidade, eu já vou colocar um crescimento mais baixo. Tá? De forma que uma coisa matemática é que nunca o G de longo prazo pode ser maior do que o WACC, porque senão essa fórmula daqui não pode ser aplicada porque a PG seria divergente ao invés de convergente. Isso de cara já é uma condição. Tá? Outra coisa que o exemplo quando você vai usar a Home Depot e a Lowe's, né? Aqui você tem duas empresas que tem o seu EBITDA, tá? E aqui você chega embaixo no que seria o ROIC. Tá? E o ROIC aqui eles gostam de separar usando ou não goodwill. Por quê? Porque o goodwill ele vem de uma coisa que não é exatamente a operação da empresa. Acaba virando, porque é quando a empresa compra outra do mesmo setor. Mas a atividade na empresa não é apenas ficar comprando as outras. Né? Então, aqui você tem essa separação entre o que seria ou não o. Então, aqui é o exemplo, você parte aqui desses dados históricos, que seria
uma análise feita no final de 2008. Aí você consegue olhar aqui. Primeiro, 2008 foi um ano de recessão nos Estados Unidos, que foi quando estourou a crise do subprime. Né? Uma coisa frustrante é que todo ano eu falo, poxa, esse aí é um exemplo bom para o Brasil, porque foi um ano de recessão e o Brasil está em recessão. Aí, como que vai ser, como que você prevê a recuperação, né? Então, desde 2016, eu acho que eu dou essa aula desde 2015. Quer dizer, eu só estou pegando anos difíceis, né? Não tem nenhum ano de crescimento alto que eu estou dando essa matéria, né? É meio frustrante, mas aqui você vê uma queda no ROIC, e aí, com base nisso, vem as projeções, né? Então, aqui, análise do fluxo de caixa histórico, né? E você consegue chegar no fluxo de caixa para os investidores. Tá? E aí ele consegue cuidado. Isso não está no demonstrativo de fluxo de caixa. Você tem que criar isso daqui, né? O que é interessante, isso aí é só o exemplo, depois nós falaremos detalhadamente cada período, né? E aqui você olha mais ou menos como é que é a margem dele, né? Então você olha o fluxo, o lucro operacional, ele é uma fração da receita. Você vê que aqui a Home Depot ela não consegue vender pelo dobro do custo de aquisição. Essa primeira margem é importantíssima, porque a empresa tem que vender um valor acima do que está pagando. Senão, não tem jeito. A não ser que alguma coisa diga que essa empresa esteja fazendo uma coisa que, aliás, em muitos países é considerado algo ruim e até ilegal, esteja fazendo o que nós chamamos de predação, que é, olha, eu vou operar com prejuízo durante algum período para tirar os meus concorrentes da jogada e, com isso, conseguir depois ter meu lucro. Se ela não estiver fazendo uma coisa assim, ela está inviável. É inviável. Uma empresa tem que vender acima do que está tendo. Se ela não consegue nem superar o custo das mercadorias vendidas, esquece. E aí depois você tem as despesas com vendas e administrativas, entra a depreciação, que no caso da Home Depot, ela é uma despesa pequena. Por que é uma despesa pequena? Olha, a Home Depot ela é uma empresa de comercial, ela não é uma indústria. Se eu tenho uma indústria pesada, com certeza a depreciação entra mais forte aqui. E aí eu vou ter um lucro operacional. Uma empresa pode ter um lucro operacional negativo e até por vários anos. Por exemplo, uma empresa em crescimento, uma startup, ela pode estar com um lucro operacional porque ela ainda não tem escala suficiente para cobrir os seus custos. Olha a diferença. Lucro operacional negativo, numa empresa que esteja crescendo, tudo bem. Agora, margem bruta negativa, que é você vender abaixo que o custo das mercadorias vendidas, isso é algo inviável. Não adianta. Se você multiplicar por 100 a produção, quer dizer, a produção, no caso de uma empresa comercial, a quantidade negociada, você vai continuar sem tendo prejuízo, você só vai aumentar o prejuízo. Quer dizer, você pode considerar custos administrativos que tendem a ser mais custos fixos, essa parte você pode, aos poucos, ir diminuindo a importância. Né? Aqui, de novo, 2008, o que houve? O lucro operacional despencou porque você estava num cenário de crise. É normal acontecer isso numa crise. Bem, de novo, retomando aqui. Por que eu estou falando
Primeiro, isso, por enquanto, é um exemplo ilustrativo do que vai ser feito. Tá? Cada passo desse aqui que está sendo um slide, depois é um capítulo do livro. Tá? Eu vou alternar esse livro, que esse livro ele é bom conceitualmente, com alguns exemplos dos livros brasileiros, porque depois eu quero aplicar exemplos no Brasil, até para vocês poderem fazer o trabalho final, que vai ser avaliar alguma empresa brasileira, aí escolhendo, pode ser final de 2019, sei lá, alguma coisa desse tipo. Infelizmente, nós estamos sendo atingidos por o que seria praticamente um cisne negro, né, que é uma situação muito ruim da economia mundial por causa dessa pandemia, mas é aqui. E olha o que é interessante aqui: crescimento de receita e ROIC. O que ele está prevendo? Olha, aqui, 2007, 2008, por causa da recessão, você teve uma queda de receita. Aí está prevendo o quê? Ele estava prevendo que 2009 vai continuar caindo a receita, 2010 vai começar a se recuperar, começaria a se recuperar, né? Porque já. E a partir de 2011, um crescimento mais positivo, porém não ainda no que era antes da crise. Tá? E aqui você tem o ROIC caindo até 8 e depois subindo a partir de 2009 até chegar a uns 12%. Então, o que ele estava projetando? Olha, a empresa vai se recuperar, ela vai voltar a ter crescimento de receita e um ROIC razoável, porém não vai conseguir chegar nos números antes da crise. Tá? Então, esse é o cenário que estão avaliando. Tá? Isso vocês vão ter que fazer para alguma empresa. Né? Infelizmente, você vê que vocês não vão conseguir dados do primeiro semestre, né? Então vocês vão ter que usar os dados do ano passado, e aí o que vai prejudicar o exercício é que ele já vai estar errado por natureza, porque o ocorrido ele vai estar muito abaixo que qualquer projeção do final de 2019. Mas podemos prosseguir. É importante fazerem o exercício de valuation. Então, aqui, como é que. Então, aqui, você pega o histórico e aí vai. Vocês têm que fazer o. Olha o que é importante. Por enquanto, o que é importante para vocês? Primeiro, vocês vão ter que calcular essa medida, que é a medida de lucro operacional, já depois dos impostos. E aí você vai somar com depreciação. É engraçado, porque depreciação é usado para o cálculo desse NOPLAT. Tá? Entra como despesa. Por quê? É uma despesa operacional, depreciação. E depois ela é somada. Aí você vai perguntar, peraí, se você tira antes do cálculo do NOPLAT e depois soma, por que você simplesmente não ignora a depreciação? Simples. Porque ela, quando é diminuída antes, tá? Ela vai diminuir o quê? O lucro tributável. Então, o efeito líquido não é zero, geralmente é positivo. Porque aqui ela está somando. Por que a depreciação é somada? Porque ela é uma despesa que não impacta no fluxo de caixa. É apenas algo que eu estou dizendo, ó, essa máquina que eu tenho, essa propriedade que eu tenho, perdeu valor. Tá? Eu falar que o meu carro, que eu paguei 30 mil, agora está valendo 20 mil, eu não tive que desembolsar 10 mil.
É apenas que, olha, no momento que eu vender, eu não vou conseguir vender por 30.000, tá. Então, é por isso que entra somando, porque é uma despesa que não impacta o fluxo de caixa. E aí, aqui, eu entro com o quê? Eu entro com, as mudanças no capital de giro. Esse valor positivo aqui, esses valores positivos para 2009, é que eu estou projetando, na verdade, um desinvestimento. Tá? Essa empresa ela vai desinvestir por causa da crise. O que você faz? Estou tendo uma crise, eu vou vender as lojas que menos lucrativas, que estão dando prejuízo, que estão destruindo o valor. Eu vendo. Tá? E aí, claro, pega, vai desinvestir e depois vai retomar o investimento. Tá? Então, aqui, capital de giro, na verdade, eu vou reduzir meus estoques, porque a demanda está baixa, e depois eu vou ter uma estratégia de aumentar estoques. Aqui, eu vou desinvestir, eu vou me livrar de lojas deficitárias, para, a partir de 2010, retomar o investimento de maneira mais quase como estava antes. Tá? E aqui, essa parte de leasing operacional, aí é uma parte chatíssima, você tem que ir nas notas explicativas, tentar entender essa parte. Tá? Aqui, investimentos em goodwill, quer dizer, o que eu olho aqui? Eu teria que ir nas notas explicativas, mas de cara, em 2006, essa empresa adquiriu outra. Só isso que pode explicar isso aqui. Esse valor negativo é que houve um investimento. Na verdade, eu comprei alguma empresa e paguei ágio nela. Tá? Teria que olhar o caso, qual foi a empresa. Tá? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou projetando os investimentos. E aí, aqui, a partir do meu lucro operacional, eu consigo chegar no fluxo de caixa livre. Você vê que esse carinha daqui, ele é função de um monte de coisa, de vários itens. Então, eu não posso simplesmente querer fazer uma projeção simples de fluxo de caixa, pelo menos nesses primeiros anos. Depois de alguns anos, o que acontece? Querer projetar item por item vira uma obra de ficção. Aí, a melhor coisa é, olha, essa empresa vai ter um ROIC, principalmente um ROIC, o chamado RONIC, que é o retorno sobre investimento, retorno novo sobre investimento novo. Uma das aulas anteriores que eu fiz, aquela delta capital investido, certo? Sobre delta lucro. Esse carinha aqui, que é o cara da expansão, quer dizer, eu posso continuar tendo um ROIC total, um ROIC sobre investimento já feito alto. Eu posso ter uma empresa que trabalha com uma margem de lucro alta. Só que o crescimento dela, tá? Olha que são dois conceitos diferentes. O crescimento que eu vou ter vai ser com um RONIC, que eu chamo, um retorno sobre os novos investimentos mais baixo. Quando eu tenho o oposto, o preço da ação dispara, que é o que está acontecendo com a Magazine Luiza. O que é a Magazine Luiza? Ela era uma empresa do varejo. Varejo de eletrodomésticos é um setor altamente competitivo. Você trabalha com um ROIC baixo. O que ela conseguiu? Primeiro, ela investiu no seu site, nas vendas online, e depois adotou uma estratégia da Amazon, que é gerir o marketplace. Ela está usando o site dela, que é um site que tem certo valor, para fazer um marketplace. Terceiros, outros vendedores, usam a plataforma dela para vender os seus produtos.
E aí ela dá algumas garantias em relação a isso, e ela conseguiu se posicionar nesse setor, ela se reinventou usando esse setor e teve um baita de um crescimento com margens de lucros maiores, com ROIC maior. Então, foi o oposto do que geralmente acontece. Geralmente você tem empresas que têm um ROIC alto, que nos setores que ela já conseguiu consolidar a marca, tudo, que ela conseguiu já. E ela faz expansões onde o ROIC incremental dessas expansões, né, o chamado RONIC, é mais baixo. Tá? É, bem, então, prosseguindo, né? Essa empresa, o que ela fez? Ela chegou e projetou por 10 anos. Aí, 2019, que seria o horizonte dela, quer dizer, é um pouco defasado esse exemplo. Eu talvez tenha que pegar uma edição mais nova para pegar algo mais recente. Mas aqui o que ela projetou? Um outlet que chegou pelas projeções explícitas de 6.122, depois é, vai considerar que o crescimento do lucro da empresa vai ser de 4%, quer dizer, algo conservador, tá? Com um RONIC de 12,2%, ela chegou nesse 12,2% durante a parte explícita e aí manteve isso daqui. E o WACC não altera, é 8,5%. Aí usou essa fórmula da perpetuidade. Chegou nesse valor de continuidade e aí depois traz esse valor para o valor presente, que esse é o valor quando termina o período explícito de previsão. Você ainda tem que trazer para o período atual. Tá? Aqui o cálculo do WACC manteve aquela taxa alíquota de imposto marginal de 37,6%, e aí pegou dívida e equity, a proporção de cada uma, jogou no custo de capital de cada uma, sendo que, na verdade, quando você está em dívida, você tem que usar o benefício fiscal da dívida, e aqui você chegou no 8,5%. Tá? Beleza. Aí você termina a avaliação dos ativos operacionais. Aqui o nome está errado. Aqui não é ativos não financeiros, é não operacionais. E, inclusive, a maioria vai ser financeiros. Impressionante, quando vai aqui para a direita, a caneta não pega nem a pau. Sendo que eu já usei álcool gel, né? Já passei álcool gel aqui, gastei um bem importantíssimo para. Aqui não tem texto, tem, tem que ser na mão, não operacionais. Quem são esses caras? São os caras que vocês separaram no início, deixaram de fora a avaliação de longo, nessa avaliação de fluxo de caixa, vocês jogaram fora, mas eles fazem parte da empresa. Tá? Quando você faz aquela parte, você avaliou as operações da empresa. Só que a empresa ela é as operações, mas o que ela está, o que ela tem de ativos não operacionais. Muitas vezes são ativos financeiros. Tá? Então, por exemplo, participações minoritárias em outras companhias, subsidiárias não consolidadas, excesso de caixa, títulos negociáveis, por exemplo, a empresa tem os títulos do governo, tem os CDBs de bancos, tem esses carinhas daqui, eu vou ter que somar
Eu vou ter que pegar as operações da empresa que eu avaliei pelo método de fluxo de caixa descontado e eu vou ter que agora somar esses carinhas. Então, é o que eu tenho que fazer. Muitas vezes o valor de mercado já é mais do que suficiente. E depois, o que eu vou ter quando eu somo a parte operacional da parte não operacional? Eu vou somar e eu vou chegar no V, que é o valor da empresa. Só que V é igual a D mais E. Sempre uma coisa importante. Quando eu falo o valor da empresa, é o valor dos ativos. É algo que vai contra a intuição. Que quando você fala, qual o valor da Petrobras? Pega um número de ações emitidas da Petrobras, multiplica pelo preço de mercado dela, pronto, você tem o valor. Esse é o valor do capital próprio. É o E. Quando em finanças nós falamos em valor da empresa, é o valor dos ativos da empresa, que é V igual a D mais E. E aí o E vai sair V, que é o que eu estimei, menos o D. Certo? Então, o que é passivo exigível? Dívida de curto prazo e longo prazo, pensões a pagar, empresas que possuem fundos de pensão. Isso aí é muito comum nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, as empresas que têm fundos de pensão geralmente são as estatais e ex-estatais. Não é algo muito. É... E aí você pode ter alguns desequilíbrios atuariais, e aí isso daí você joga o desequilíbrio como sendo passivo. Os leasings operacionais, quer dizer, se eu pego a parte de leasing, que seria uma coisa que é meio aluguel, meio financiamento, tá? Muitas vezes está fora do balanço, cuidado. Você tem que jogar os gastos com leasing como se fossem despesas, despesas e algo aqui, e o leasing como se fosse dívida. Tá? Opções dos empregados. O que acontece? Você, às vezes, pode ter que os empregados eles tenham assim, opções. Se a empresa daqui a 5 anos estiver valendo, a ação dela estiver valendo mais de $50, vamos pensar no mercado americano, vocês vão ter uma opção com strike, né, com valor de exercício de 50. Quer dizer, se estiver valendo abaixo de 50, é o termo usado, essa opção vira pó, não vai valer nada. Agora, se estiver valendo acima de 50, cada funcionário vai receber um valor proporcional a quanto que vai estar acima desses 50. Né? Quanto mais acima de 50 tiver a ação, mais esses caras vão receber. Isso daí é uma forma de você reduzir os chamados conflitos de agência, né? Conflitos agente principal. Você fazer com que os empregados estejam trabalhando, principalmente opções é algo usado muito para os cargos de gerência, e diretoria, quer dizer, os cargos hierarquicamente superiores, que é a forma de alinhar, assim, olha, o diretor financeiro vai estar mais preocupado em fazer bons investimentos do que em fazer um crescimento artificial para poder participar de várias palestras, andar de jatinho, formas de. Então, você joga isso para alinhar o interesse desses caras com o interesse dos acionistas, né, que é maximizar o valor da empresa.
Não vou entrar em bate-papo sobre como que isso às vezes falha, né? Já houve vários escândalos financeiros em que a direção da empresa fraudou a contabilidade para passar essa data do exercício com o valor da ação lá em cima, e aí depois descobriram que o valor deveria estar embaixo, quando eles já embolsaram o dinheiro, né? Mas, assim, o que que a empresa tem que fazer? Tem que avaliar o quanto que custa uma opção, com vencimento daqui a tantos anos, preço de exercício tanto. Você tem que usar algum modelo, né? Black-Scholes, ou então algum modelo mais sofisticado que use simulação, né? Aqui, muito cuidado com o que é chamado de ação preferencial. Qualquer livro de finanças americano, ele vai chamar ação preferencial um título que tem umas características de dívida e os títulos e características de ações. Ele, na verdade, paga juros, só que em vez de chamar de cupom, eu chamo de dividendos, já começa por aí. E se a empresa não puder pagar, esses caras não podem pedir falência. Então, ele é um título híbrido, que tem mais características de dívida do que características de ações. Cuidado! Aqui no Brasil, ações preferenciais, elas são ações com todas as características de ações. Todas. É renda variável, dependendo do lucro, vai ter um dividendo, exceto uma coisa. Ação preferencial no Brasil é ação que não dá direito a voto. Então, se você chegar e conseguir comprar todas as ações preferenciais de alguma empresa, e aí você ter, por exemplo, 40% do capital próprio da empresa, só que só em ações preferenciais, você não vai dar um pio. Tá? Você só consegue ter direito a voto adquirindo ações ordinárias. Então, recapitulando, nos Estados Unidos, ação preferencial é o quê? É o título híbrido que tem características de renda fixa e características de renda variável. Tem características de ação e características de título de dívida. Cuidado! Aqui no Brasil, ação preferencial é uma ação com todas as características de ação, é uma fração do equity, é uma fração do capital próprio, tá? Recebe dividendos com regras bem parecidas com as ações ordinárias, porém não dá direito a voto. Tá? E aí, outra parte do passivo é essa desgraceira chamada interesses minoritários. O que quer dizer isso? Vamos pensar o seguinte: eu tenho a firma A. A firma A adquire a firma B. Tá? Como é que ela adquire? Consegue o controle acionário da empresa B. Compra quase todas as ações. E aí vira ação AB. E aí, a firma AB. E aí, nos demonstrativos financeiros, você sai o balancete consolidado da firma AB. O problema é que eu posso ter ainda acionistas minoritários da empresa B. Olha, se eu estou com essa empresa AB e eu faço um tratamento como se eu tivesse a empresa B inteira, se eu pegar e avaliar isso daqui, eu vou estar superestimando o valor da empresa. Por quê? Porque eu não tenho tudo. Tem uma parte que eu não tenho, que são os acionistas minoritários da empresa B. O que eu tenho que fazer? Esse cara daqui vai ser parte do passivo exigível da minha demonstração consolidada. E eu vou ter que subtrair. Não se assuste.
Calma, eu estou mostrando como é o método. Nós ainda estamos em maio. Nós vamos seguir com exemplos, exemplos. Eu vou falar sobre capítulos do livro em que isso está muito mais detalhado. Eu vou mostrar exemplos. Calma, é só para falar essa questão daqui. Tá? Interesses minoritários é o quê? É a parte dessa, dos acionistas minoritários da empresa B, da empresa que eu adquiri. Tá? Então, outra forma de avaliar, eu vou avaliar por lucro econômico, né? Que é o quê? Isso aí já é uma outra forma de avaliação. Vantagens e desvantagens do fluxo de caixa. Vantagem. Medida mais simples do que de lucro. Porque lucro você depende de como está contabilizando isso, aquilo outro. Fluxo de caixa é o que efetivamente a empresa consegue gerar. Só que a desvantagem é que é informação insuficiente para avaliação da performance econômica. Por exemplo, uma empresa está tendo um fluxo de caixa baixo. Um fluxo de caixa para a empresa baixo. Essa informação crua não serve. Eu estou olhando aqui, por que está com esse fluxo de caixa baixo? É porque ela está tendo uma performance ruim, ou ela está tendo uma performance boa e tem boas oportunidades de investimento, e esse fluxo de caixa baixo, na verdade, é porque eu estou reinvestindo boa parte do capital. Então, eu tenho que ter medida melhor. Então, aqui eu tenho o lucro econômico. Olha o que é interessante. Capital investido vezes ROIC menos WACC. Olha o que vem na parte de microeconomia. Microeconomia, o que fala em microeconomia? Olha, quando você chega, principalmente no longo prazo, empresas de concorrência em concorrência perfeita, você, obviamente, as empresas mais ineficientes vão sair do mercado e as que vão ficar no mercado, elas serão tais que o lucro econômico vai ser igual a zero. Elas vão ter lucro zero? Não. Nenhuma empresa aguenta ficar direto com lucro zero. Ela vai ter o lucro econômico zero. E o que é o lucro econômico zero? ROIC igual a WACC. Entendeu? Todos os projetos VPL zero. Quer dizer, o ROIC é igual ao WACC. Eu gero exatamente o meu custo de capital. Olha como finanças tem muito a ver com microeconomia. Né? Então, aqui você manipula, você pega aqui o valor, que é o fluxo de caixa, WACC menos G, eu consigo separar e chegar nessa forma daqui. Ó. Valor é o capital investido mais isso daqui, se eu tiver na forma de perpetuidade. É claro que se não tiver na perpetuidade, eu vou ter que projetar esse lucro econômico durante todos os anos. Né? O valor é o capital investido nela. Tá? Olha, mais o quê? Mais algo que vai ser função do lucro econômico, que é a função o quê? De quanto que a empresa consegue um retorno acima do WACC. Então, essa é a vantagem conceitual de usar o lucro econômico. Tá? E aqui, de um modo geral, eu vou ter que ficar pegando o, o capital investido de cada período, aí multiplicar pela diferença entre ROIC e WACC e trazer a valor presente. Né? Eu teria que montar essa série daqui, que não seria mais série de fluxo de caixa, né? Mas eu vou ter que montar essa PG aqui. Esse infinito pode ser substituído por um valor finito, se eu souber que a empresa tem um valor finito, né? Por exemplo, for uma concessão, beleza? Então, essa é a ideia de avaliação por lucro econômico. E aqui tem um exemplo da Home Depot, que é bom vocês
Vê se consegue olhar isso no livro. Eu não sei se tem alguma forma de vocês alugarem o livro mais barato, alguma coisa assim, esse livro da McKinsey, que ele tem exemplos bons, né. Então aqui você tem esse, capital investido no início do ano, você tem que fazer essa projeção daqui ano a ano, e aí você usa o WACC menos e aí você cria olha aqui que interessante, você teve, em 2008 e a previsão para 2009, um lucro econômico negativo, tá. Isso seria ruim se ficasse para sempre, mas, se eu tiver a perspectiva disso voltar a ser positivo, não há problema, né. Então aqui você consegue chegar e você pega o valor presente, dos lucros econômicos, né, você consegue fazer essa série daqui, eh, e, aqui você, soma nessa série de lucro econômico, soma o capital investido atual e você vai chegar, eh, nesse valor daqui, que vai ser o valor das operações, beleza? Então essa é a ideia. Vamos parar por aqui, na aula seguinte nós vamos prosseguir com mais alguns conceitos, tá bom? Até logo, tenham um bom dia.